Olá, pessoal. Me chamo Arthur Nicásio Moura e estou aqui hoje para poder fazer a apresentação de uma forma online por conta da situação de pandemia instaurada no Brasil. Fazer esta apresentação da audiência do segundo quadrimestre do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Itapicuru. Vamos lá. Avaliação e cumprimento de metas, segundo quadrimestre de 2020, Prefeitura Municipal de Itapicuru. No artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos informa que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Essa em referência, estamos no mês de setembro de 2020, vamos tratar do segundo quadrimestre de 2020. Objetivos específicos que iremos tratar: receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, despesa com saúde, com Fundeb, com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas, a gente traz um breve conceito de como é dividido, serão sempre receitas correntes e receita de capital. As correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais legais. Basicamente, IPTU, Intervivos, ISS, Imposto de Renda, FPM, Fundeb, enfim, ICMS, uma série de fatores, uma série de receitas que são classificadas como receitas correntes. E receita de capital, que basicamente vamos dizer que seria um recurso carimbado para a aquisição de algo que aumentasse o patrimônio ou então para a construção de algo que aumentasse o patrimônio. O município firmou um convênio para a construção de uma unidade básica de saúde. Então, essa receita que o município vai receber, ela tem o caráter de capital. Ela vai aumentar o patrimônio do município. Trazemos aqui um slide que vai nos estar informando o valor orçado a ser arrecadado, previsto em 2020, e o que já se arrecadou até o segundo quadrimestre de 2020. Temos uma previsão aí orçada para arrecadação de pouco mais de 84 milhões de reais. Pouco mais não, 84 milhões de reais exatos. E tivemos uma receita realizada até o segundo quadrimestre de pouco mais, 53.985.000 reais, totalizando 64% do valor orçado até o segundo quadrimestre de 2020. Se arrecadou, até agora, 64,27% do orçamento previsto. Despesas, assim como a receita, as despesas também são divididas em correntes e capital. As correntes dizem mais respeito àquelas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. As despesas que são necessárias para que a máquina pública não pare. A exemplo, manutenção em geral, combustíveis, transportes, enfim, folhas de pagamento, tudo isso é um tipo de despesa corrente. Despesa de capital, por sua vez, tem um caráter de investimento, uma despesa para aquisição de um veículo. Então, vai gerar aumento de patrimônio, então é uma despesa de capital. Despesa, assim como trouxemos a receita, também a despesa a gente traz as dotações atualizadas, o saldo atualizado do nosso orçamento, que temos aí um pouco mais de 88.185.000 reais orçado para a despesa, em dotações atualizadas, e o que já foi comprometido em despesas liquidadas até o segundo quadrimestre de 2020, um montante de 55.097.000 reais aproximadamente, totalizando 62,48% do orçamento previsto. Resultado financeiro, ele é basicamente as receitas arrecadadas, somado ao saldo em banco de todas as contas bancárias do município no dia 31 de dezembro de 2019, que rodou para 1º de janeiro de 2020. Então, pego as receitas mais o saldo bancário, tivemos um resultado de pouco mais de 64.947.000 reais e tivemos aí um comprometimento em despesas liquidadas de janeiro até agosto de pouco mais de 55.097.000 reais, tendo um resultado financeiro positivo em 9.849.000 reais. Resultado financeiro esse positivo, porque tudo o que se arrecadou, somado ao que se já tinha em banco, é superior ao que foi comprometido dentro de janeiro a agosto de 2020.
Receita corrente líquida. A gente traz aqui um slide que é a formulação dessa receita. Ela nada mais é do que o total das receitas do município, subtraídos das receitas de capital e subtraídos também das deduções para a formação do Fundeb. Fazendo isso, chega à base de cálculo da receita corrente líquida, que ela servirá para o endividamento do município. Ela é uma base para o endividamento do município, que tem limite, e uma base também para a despesa com pessoal do município, que também temos limite. Receita corrente líquida. Vale ressaltar que sempre a receita corrente líquida ela vai ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, que seria o último mês do quadrimestre, do segundo quadrimestre de 2020, agosto, nesse caso. Então, agosto, somado a 11 meses anteriores de receita corrente líquida. Então, quando a gente tem 12 meses corridos, a gente faz aquela a formulação atrás, esta, de 12 meses acumulados, chegamos aí, assim, à receita corrente líquida. Que, nesse caso, em Itapicuru, na Prefeitura Municipal de Itapicuru, até o dia 31 de agosto de 2020, a receita corrente líquida do município se deu em um pouco mais de R$ 85.550.000. Despesa com pessoal. O município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Os períodos de apuração são sempre ao final de cada quadrimestre, onde, no máximo, o limite legal só se pode aplicar até 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal. Se ultrapassar, o município sofrerá sanções, deverá reconduzir e, caso essa recondução não seja efetiva e realmente consiga chegar aos 54%, todo e qualquer município vai sofrer a sanção. Sanção esta que são aplicações de multas ao gestor, sanção esta que pode até comprometer o mérito das contas. Despesas com pessoal. Até o segundo quadrimestre de 2020, com a receita corrente líquida de um pouco mais de R$ 85.550.000, as despesas com pessoal até o período, até o segundo quadrimestre de 2020, foi um pouco mais de R$ 45.234.000, totalizando um percentual de 52,87%, portanto, dentro do limite máximo legal, tá regular. Despesas com saúde agora. Os municípios deverão aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Nesse slide, a gente traz aí o resultado da receita apurada para a base de cálculo, R$ 22.987.000. Obrigatório, aplicar R$ 3.448.000, valor aplicado R$ 5.254.000, percentual de 22,86%, dentro da normalidade, porque este da saúde é mínimo 15%. Ultrapassou, já está dentro da normalidade. Fundeb. Pelo menos 60% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, do recurso do Fundeb, tudo que se arrecadar do Fundeb deverá, no mínimo, 60% deste ser destinado aos profissionais ligados diretamente à sala de aula da educação básica. Diretores, coordenadores, professores, no mínimo 60% deste recurso deve ser aplicado por esses profissionais. E até a apuração do segundo quadrimestre, base de cálculo, a receita apurada de R$ 17.540.000, valor obrigatório a gastar R$ 10.524.000, valor aplicado R$ 12.804.000, percentual de 73%, portanto, dentro da normalidade. Fugiu aqui o slide, só um segundo. Vou compartilhar novamente. Só um segundinho, porque eu cliquei sem querer aqui e saiu do slide. Pronto, voltei. Aí, 73%. Despesas com educação. Então, o Fundeb, portanto, dentro da normalidade. Despesas com educação. Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% da sua receita própria em gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de 100% da receita destinada ao Fundeb.
Despesas com educação. Receita apurada, base de cálculo, um pouco mais de 36.703.000 reais. Obrigatório, um pouco mais de 19.462.000 reais. Valor aplicado, 17.726.000 reais. Percentual, 22,77%. Portanto, inferior ao limite mínimo exigido por lei. Entretanto, vale ressaltar que neste índice, o percentual mínimo de aplicação de 25%, pelo menos 25%, ele é acumulativo até dezembro de 2020. Sendo assim, não está ingressando nesse cômputo aqui desse índice os valores referentes às folhas de pagamento, por exemplo, que foram pagas dentro do mês de setembro do corrente ano, pois esse índice ele é regime de caixa. Então, até o segundo quadrimestre, tudo que foi pago totalizou 17.726.000 reais. Entretanto, tem mais despesas que apenas foram pagas dentro do mês seguinte, porém, em competência de agosto. Estas, por sua vez, não estão integrando esse cômputo. Vale ressaltar que o percentual mínimo não está atingido, fato, porém, no decorrer do ano, no mês de agosto, até agosto em referência aqui a essa situação do segundo quadrimestre de 2020, não é, digamos assim, não está em desacordo por conta de que existe um cronograma de despesas aonde no final do exercício se acaba gastando um pouco a mais, aonde se tem 13º, férias, enfim, algumas despesas a mais. Então, com essas despesas a mais e levando em consideração que existiram pagamentos da competência de agosto que somente foram pagas em setembro e não estão ingressando aqui porque esse índice, essa audiência, ela só é até 31 de agosto. Então, fazendo esse somatório dessas despesas, da competência de agosto, paga dentro de setembro, e das despesas a mais que o município terá na educação, esse índice facilmente será atingido. Então, a gestão ela acompanha o índice de janeiro a dezembro para que esse índice, no mínimo, atinja o percentual exigido por lei, assim como foram nos anos anteriores. Então, a gestão está atenta e acompanhando esse índice para que, ao término do exercício, ele esteja regular, para que não sofra sanções de comprometimento de mérito de contas, de multas aplicadas ao gestor, enfim. Resultado primário agora. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se a receita fixa é capaz de suportar a despesa fixa. Resultado primário. Receitas fiscais, pouco mais de 53.933.000 reais. Despesas fiscais, um pouco mais de 56.845.000 reais, tendo um resultado primário negativo de 2.911.000. Desculpa. Em relação a esse resultado primário negativo, tivemos um saldo financeiro do ano passado para este ano que nos dá esse suporte de nos comprometer mais. Rodamos aí com 10 milhões e uma fração, aproximadamente 10 milhões de reais em conta bancária. Então, tudo que eu arrecadei, ele não foi capaz de suportar tudo que eu comprometi. Entretanto, eu tinha saldo financeiro suficiente para poder suprir e equilibrar esta balança. Dívida consolidada agora. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliária, contratual e dos precatórios judiciais posteriores a maio de 2000, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido inscritos. Dívida consolidada. Em 31 de dezembro de 2019, sempre vai ser esse comparativo do final do ano anterior e a redução ou aumento a cada quadrimestre desta dívida. Dívida consolidada, ela era bruta em 31 de dezembro de 2019 a quantia de 16.588.000 reais. Tivemos deduções 7.611.000 reais, deduções essas formadas pela disponibilidade financeira, dinheiro em conta nas contas do município, no dia 31 de dezembro de 2019, subtraídas essa disponibilidade, os restos a pagar não pagos até então. Então, quando a gente faz a aritmética de 10.962 menos 3.351, tivemos dedução em 7.611. Essa dedução ela faz com que reduza a dívida e passe aí a termos uma dívida consolidada líquida menor do que a nossa dívida consolidada bruta. Dívida consolidada no dia 31 de dezembro de 2019, líquida, R$ 8.977.000. Em 31 de agosto de 2020,
Apesar de a dívida consolidada bruta ter reduzido para R$ 16.301.000, as deduções do município elas reduziram. A gente só tem de dedução para esta dívida R$ 6.134.000. Então, nossa dívida líquida ela acabou aumentando por conta de que nossas deduções, a disponibilidade bancária que se tinha em 2019 não é a mesma disponibilidade bancária que se tem no dia 31 de agosto de 2020. Então, na aritmética, a minha dívida consolidada líquida ela elevou um pouco. Passou de 8.977.000 para 10.166.000. Dívida consolidada líquida. Vale ressaltar que a dívida consolidada bruta, esquecendo as deduções, ela houve uma redução. Vamos lá agora para falar a respeito do resultado nominal, que representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência, segundo quadrimestre de 2020, e o apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Então, em 31 de dezembro de 2019, a dívida consolidada líquida era um pouco mais de R$ 8.977.000. A receita corrente líquida do município ela era um pouco mais de R$ 80.302.000, tendo um percentual de 11,18%, sendo que o limite do Senado Federal, estipulado pelo Senado Federal, é de que os municípios eles poderão se endividar em até 120% da sua receita corrente líquida. Então, em dezembro do ano passado, estava com 11,18%. Já no comparativo, em 31 de agosto de 2020, a dívida consolidada líquida passou a ser R$ 10.166.000, a receita corrente líquida aumentou para R$ 85.550.000, tendo um percentual de 11,88%. Um pequeno aumento, né? 0,70%. Sendo que o limite definido pelo Senado Federal é até 120%. Então, o município encontra-se dentro da normalidade. O resultado nominal negativo, em R$ 1.189.000, indica que a dívida líquida ela aumentou. Em R$ 1.189.000, a dívida consolidada líquida. Esse é o nosso resultado nominal. Entretanto, o município está dentro do parâmetro estipulado pelo Senado Federal. Bem, todos esses dados eles estão disponíveis no site da Prefeitura. Vocês podem visualizar lá como RGF, RRO, são os anexos que detalham essas informações. No próprio site do TCM, vocês conseguem também, através da plataforma eTCM, consulta pública, consultar os processos de pagamento, visualizar os demonstrativos, os balancetes, as listagens de arrecadação, listagens de pagamento, os próprios processos de pagamento na íntegra, todos os contratos, todas as licitações, vocês conseguem fazer um apanhado geral de tudo que está ali. E na própria Prefeitura Municipal. Então, todos esses dados são disponíveis nesses veículos de informação, sendo que na Prefeitura Municipal deverá todo e qualquer cidadão, caso tenha tido alguma dúvida ou queira algum esclarecimento, chegar junto à Prefeitura, solicitar isso da Prefeitura, que a Prefeitura estará atendendo essa demanda. Bem, meu nome é Artoni Cássio Moura, fica o meu contato, tanto o WhatsApp, que é este número em tela, quanto o meu e-mail, caso tenham qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento que queiram que ainda seja feito, pode estar entrando em contato diretamente comigo, ou também entrar em contato diretamente com a Prefeitura, e a Prefeitura, juntamente com a assessoria contábil, irá fazer o levantamento de toda a demanda e esclarecer toda e qualquer situação, caso seja questionado. Então, a gente fica à disposição desta demanda que pode vir a surgir. E, diante disto, não tendo mais nenhum esclarecimento a ser feito em relação à audiência pública da Prefeitura Municipal de Itapecuru do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2020, fica dado por encerrada esta audiência.